Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Quarto de Oração. Como eu já havia dito, espero em Deus que possamos estar aqui trazendo vários vídeos de edificação. Gente, veio uma inspiração para começar uma série que fala sobre aprendendo com Paulo. Paulo, ele é um dos apóstolos de Jesus que, claro, foi chamado depois, né? Depois que Jesus já tinha aí ressuscitado e subido aos céus. E então Paulo, embora Paulo ele entre depois ali para agregar aos apóstolos e aos discípulos, ele vai ser uma figura muito importante para nós. Porque Paulo, ele será um mensageiro que irá aí conquistar, né, o missionário que vai levar a palavra para os gentios. É um estudo um pouquinho mais profundo, mas os discípulos de Jesus, né, os demais, os anteriores, eles tinham um foco maior ali naquela região, um foco maior em Israel mesmo. Porém, Deus vai levantar aí Paulo como um apóstolo, um discípulo, e esse sim, ele vai aí desbravar lugares que ainda não tinham sido tocados pelo evangelho. Ele vai fazer um trabalho muito árduo. Gente, vale muito a pena analisar de perto cada detalhe dos ensinamentos desse discípulo do Senhor. E lembrando a história tão impactante, né? Vamos começar essa série, então, lembrando o dia em que Saulo, que antes de ser chamado de Paulo, era chamado de Saulo, ele vai ter um encontro com Jesus. E é muito fascinante essa história, porque Saulo, ele era, assim, uma pessoa estudiosa da lei. Ele era zeloso da religião, ele era zeloso das escrituras. Ele estudava muito a lei, né, de Moisés. Ele tinha muito ali os ensinamentos das escrituras. E segundo Paulo, para o entendimento de Paulo, o cristianismo, aqueles cristãos que estavam ali crescendo cada vez mais, para ele era uma seita, era algo contrário à vontade de Deus. Então, Saulo não tinha a revelação de Cristo. Ele sabia, né, do movimento do cristianismo, porém, para ele, aqueles cristãos eram uma seita. E, como uma pessoa zelosa da lei, Saulo, ele atuava na captura desses cristãos. Ele invadia casas, arrastava os cristãos, levava preso os cristãos. Então, era essa a função de Paulo, de Saulo, né? E Paulo, que era a mesma pessoa. E vamos encontrar aqui em Atos, capítulo 9, nos primeiros versículos, nós vamos encontrar o dia em que Jesus tem um encontro aí sério com Saulo. E diz aqui no versículo 1: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Então veja bem, de acordo com o zelo de Saulo, ele vai lá a um superior e ele pede: olha, eu quero autorização para prender quem eu encontrar dessa seita. Eu quero
prender, eu quero levar preso. Me dá cartas, me dê autoridade, me dê autorização para eu pegar esses cristãos. E ele traça um plano perfeito. Olha como Deus é incrível. Saulo vai traçar um plano perfeito para pegar os cristãos. E se você ler os versículos para frente, vocês vão entender que no caminho, e vale ressaltar que a palavra não deixa claro que Saulo caiu de um cavalo. Porque até então a gente acha que Saulo caiu do cavalo. Não, a palavra fala que Saulo estava indo rumo a Damasco. E de repente, um resplendor o cercou. Ele poderia estar andando a pé. O resplendor o cercou. E a voz do próprio Jesus ecoou dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ali, Saulo, aterrorizado, irá cair em terra, né? Ele chega a cair porque é tão forte aquela voz e aquele resplendor. E Saulo não entende, pergunta quem é o Senhor, e ali Jesus vai responder: eu sou Jesus e você está me perseguindo. Vamos parar para analisar. Literalmente, Saulo estava perseguindo o próprio Jesus. Porque Jesus disse que nós somos o seu corpo e ele é a nossa cabeça. Então Jesus, ele enxerga a sua igreja como parte sua. Então toda vez que alguém quiser fazer o mal para um cristão genuíno, literalmente ele está comprando briga com Deus, com o próprio Jesus. Para começar essa série, eu só queria apresentar aí um pouco da história de Saulo. Saulo, antes um perseguidor nato, um potencial perseguidor do evangelho, vai aí passar por um processo de encontro com Jesus. E Jesus vai tomá-lo para si e vai levantá-lo agora como seu discípulo e apóstolo. E depois, amados, nós vamos analisar nessa série o quanto Paulo contribuiu para o evangelho. Talvez nós, cristãos, hoje, tenhamos muito que agradecer a Paulo, porque ele foi desbravando, ele foi levando ali de forma com ações missionárias, ele abdicou da sua própria vida para entregar para nós um dos maiores ensinamentos, um dos principais ensinamentos bíblicos. E essa série nós vamos destrinchar aí ensinamentos. Por isso, estamos na série aqui Aprendendo com Paulo, esse homem tão honrado, a quem nós temos muito que observar e temos muito que admirar, né? A sua coragem, a sua entrega ao cristianismo, porque esse sim é digno de honra, com certeza. E vamos relembrar aqui o seguinte: olha o poder que Jesus tem para transformar uma pessoa. Porque lembra, para Saulo, os cristãos eram errados, eram uma seita, ele não tinha o entendimento. Para que você entenda quem é Jesus, é preciso que essa revelação chegue a você. Se Deus não te revelar o Filho, você não consegue entender quem é, de fato, o Filho.
E é preciso ter essa revelação. Como que eu tenho essa revelação? Indo para a igreja? Não somente. A igreja é muito importante, mas essa revelação só o Pai pode te dar. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por esta revelação, a revelação do teu Filho. Senhor, eu apresento diante do Senhor cada pessoa que está acessando esse canal e que essas pessoas, elas tenham a verdadeira revelação de quem é Jesus. Porque em te conhecer está a salvação nossa e da nossa casa. Queridos, fiquem com Deus. Não deixem de compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, porque Jesus está voltando. Você crê? Se você crê, amém. Prepare-se e se santifique, porque tão certo como o sol brilha é a sua vinda. Beijo e até mais.